Olá pessoal, cá estamos nós. Pois é, galera, essa vez demorou, hein? A gente tava arrumando um monte de coisa e a coisa, o bicho pegou. Às vezes a gente tem que fazer certas coisas nós mesmos. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam indo buscar a meta de vocês. Pois é. Como vocês sabem, cá estamos nós mais uma vez falar da época onde nós éramos primos dos Neandertais. Uma galera fantástica. E se você não viu meus últimos 10 vídeos, dê uma olhada, porque a gente fala bastante sobre a regressão àquela época, né? A época dos Neandertais, Homo erectus, e, obviamente, né, estamos aqui falando do porquê a gente faz essa conexão. No meu último vídeo a gente falou sobre um peptídeo que todo mundo conhece, é o peptídeo da creatina. E a gente mostrou para vocês porque que a galera daquela época, pois é, 500 mil anos atrás, já estava jogando creatina para dentro. Na realidade é importante a gente notar o seguinte: o nosso corpo se desenvolveu fundamentado no ambiente da época, daquela época, não de agora. E é por isso que agora a gente tem tantos problemas de saúde e tantos problemas para lidar com eles. Pela nossa falta de movimentação, a gente não mexe mais no nosso corpo. Pois é, tudo é fácil. Esse carinha aqui foi feito para se mexer em todos os âmbitos. Ele foi feito para ter movimentação. Todo o nosso sistema foi montado biologicamente para defender esse corpo que você tem hoje. Então, seguinte. Tendo dito isso, a gente vai passar por um outro peptídeo. E agora vamos começar um pouco de polêmica, porque em nenhum momento eu estou dizendo para vocês que você tem que tomar nada. Em nenhum momento eu estou dizendo para vocês que existe a necessidade de você adicionar isso naquilo que você faz. Não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: é que o nosso corpo, hoje, nossa mente, ela penalizou o nosso corpo por bastante tempo, indiretamente, gerando todas essas facilidades ao nosso redor. Elevadores, carros, aviões, todas essas coisas fáceis, geladeiras, tudo isso facilitou demasiadamente a nossa vida como ser humano. E o que aconteceu? A gente parou de usar o corpo. Isso acabou penalizando o nosso sistema biológico. Óbvio, porque a gente foi feito, desenvolvido, ou seja, a evolução humana se deu em cima de um corpo fundamental naquela época, ou seja, através das nossas lutas, labutas diárias, sobrevivência, isso e aquilo, o corpo vai se adaptando para chegar onde nós estamos hoje. Só que o que acontece hoje, o nosso cérebro, né, a gente se tornou uma galera bem inteligente. E aí a gente está aí agora desenvolvendo coisas que eventualmente e positivamente já estão ajudando o nosso corpo a voltar a ter a saúde que ele tinha naquela época. Não só isso, acima do que ele tinha naquela época. Pois é. Então o que acontece? Dentro das coisas que a gente está fazendo hoje, o desenvolvimento que a gente procura hoje, a primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: o básico, controle calórico, proteína, treinamento, mexer o seu corpo, seja lá o que for que você escolha fazer. O seu corpo foi feito para se mexer e ele sempre vai tomar um posicionamento de proteção para que amanhã você possa estar por aqui, ok? Nós já conversamos sobre hipocaloria, um estado hipocalórico não muito grande, mas não é? Ali bem na beirinha, aonde você constantemente está controlando o seu peso e perdendo sua gordura e treinando, fazendo HIIT, fazendo as coisas que você tem que fazer. Eu fiz vários vídeos sobre isso, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu quero que vocês deem uma olhada nos últimos 5 vídeos para que você entenda a composição do pensamento, do porquê que eu estou mudando a forma e estou apresentando essas coisas para vocês. Como vocês sabem, eu sou old school. Mas eu sou um old school de mente aberta, um old school que parou e falou assim: peraí, esses conceitos todos que eles estão querendo enfiar goela abaixo da galera hoje em dia, sobre repetições, isso e aquilo, e máximo, blá blá blá. Isso é uma galera de hoje em dia tentando se promover, porque se eles perderem essa situação onde eles são válidos para alguma coisa, ninguém vai querer saber mais de nada. E existe um lugar para os cientistas de hoje, obviamente. Mas é exatamente como cientistas que a gente tem que olhar aquilo que estão fazendo. Nós temos que voltar lá na época dos Neandertais, lá na época que a gente era nas cavernas, e dar uma olhada em como o nosso sistema se desenvolveu e por que ele se desenvolveu dessa forma. Então, muita proteína, caloria ali, mas se mexendo o tempo todo, ou seja, geralmente estava hipocalórico, sempre se mexendo, sempre gastando, sempre mexendo o corpo, ou seja, agitando o corpo todo. HIIT é uma boa forma de fazer isso, mas não precisa ser, pode ser outro formato, ok? Tudo isso vem trazer para você, em parte, de volta aquilo que a gente não tem mais.
Para de vez em quando, faz 100 flexões, 50 flexões, 10 flexões, seja o que você consegue. Para de vez em quando e mexe o corpo, faz 10 agachamentos. Ou seja, você tem que voltar a entender que o nosso corpo ele foi feito para isso. Dentro do contexto geral das novas coisas saindo, obviamente, nós vamos conversar, e eu prometi isso para vocês 3 vídeos atrás, sobre coisas fantásticas, mas que não necessariamente são para você. Mas você precisa estar ligado no que está acontecendo. Um dos fenômenos, né, dos anos 80, 90, 2000 foi o desenvolvimento do hormônio do crescimento, o GH, de uma forma, ou seja, artificial, química. E nós ficamos muito bons nesse tipo de coisa. Hoje, a forma usada do hormônio de crescimento, do GH, contém 191 aminoácidos especiais, daquela forma. Fantástico. Existe um lugar para você usar GH? Não sei, você tem que falar com o seu médico. Mas GH certamente tem um lugar na vida de muita gente. E é uma coisa que veio para ajudar, inclusive a galerinha que tem problema do crescimento e começa a tomar GH de pequena para atingir uma estatura normalizada. Obviamente, nós aqui da área de fitness, né, os seres humanos procurando hackeamento geral, não só fitness, tá? Hoje em dia existem hackers da mente e do corpo que estão indo muito além do que a gente sabe aqui no nosso fitness. A gente foi buscar, será que pode usar isso de algum outro jeito? E a gente descobriu que ajuda na perda de gordura, isso e aquilo. Existe um debate constante sobre aumento de massa muscular ou não, perda de gordura, papapá. O fato é que durante muito tempo, o hormônio do crescimento, o GH, é a base, e foi a base, e era a base, ok? Era a base da galera do bodybuilding. À medida que o tempo foi passando, e o cérebro aqui obviamente foi dando asas à imaginação, a galera começou a fazer, mas espera aí, se a gente tomar esse GH do jeito que ele está aí, ele vai causar esses efeitos colaterais. E acabou sendo fato que fizeram um estudo sobre o assunto. Que tal se a gente separar a parte que mais interessa para nós e usar só aquela dependendo do que a gente quer? E aí eu apresento para vocês uma coisa chamada FRAG 176191. FRAG 176191. Pois é. Então o que acontece? Apresento para vocês o fragmento da sequência de aminoácidos final do GH que faz, adivinha o quê? Queima gordura. Pois é. Obviamente, o que acontece? Os laboratórios gigantes, eles controlam todas as informações nessa área. Por quê? Porque isso é uma coisa que vale muito dinheiro. Então, às vezes, eles lançam um produto, uma pesquisa, e a galera que está aqui fora está olhando o que está acontecendo. E essa pesquisa não chega em algum lugar porque alguma coisa acontece, e eles sabem, pô, se a gente continuar aqui, isso não vai conseguir aprovação da FDA americana, seja lá o que for. Mas outros laboratórios menores pegam aquelas pesquisas e dão continuidade. E, eventualmente, em nível de pesquisa e disponibilidade de produto e ingredientes, aparece no mercado o que a gente chama de peptídeos para pesquisa, que são vendidos nos Estados Unidos muito e hoje em dia na China, etc, etc, justamente nessa área. O ponto é, você vai me perguntar, mas como é que funciona o 176191? Da seguinte forma, a ideia dele é que você pegue só aquela parte de sequência dos aminoácidos do GH que gera a queima de gordura no seu corpo, sem os efeitos colaterais do resto, para que você possa maximizar a sua perda de gordura. Como a gente sabe, o que acontece? E, obviamente, a gente tem que voltar lá atrás na galera dos neandertais. Pois é, você fala, poxa, mas neandertal? Justo. O que acontece? O nosso corpo ficou assim. Por quê? Porque a gente precisava que ele ficasse assim para sobreviver. Então, a evolução humana, ela é uma coisa fundamentada em sobrevivência e em conservação de energia. São as duas primeiras coisas que uma entidade biológica faz na evolução. Sobrevivência e conservação de energia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, mas vamos lá. Por que eu precisaria de uma coisa dessa hoje? E a resposta é, provavelmente, porque você deixou de lado a regra básica número 1 de controle calórico, alta proteína, se mexer e manter o seu corpo aguçado dentro do sistema de movimentação diária que ele precisa. Provavelmente a combinação de todas essas coisas, ou pelo menos uma delas. Certamente o que dita a sua perda de gordura, a sua perda de peso, é o controle calórico. Então,
A primeira coisa que eu quero desvendar no mistério é o seguinte: se você fala assim, não, eu vou tomar uma coisa que vai fazer essa queima de gordura, mas não vou ter meu controle calórico, você já começa de trás para frente. Você já começa mais uma vez com a mentalidade que colocou o ser humano na situação que ele está com relação à saúde dele hoje, justamente porque facilitar e cortar os caminhos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que pensar é o seguinte: será que eu quero expor meu corpo a uma situação onde eu vou estar comprando alguma coisa que dizem, né, as indicações, tal, existe um histórico, blá, que não vai me fazer nada, sem eu ter absoluta certeza de que eu tenho todas as outras coisas alinhadas, de que a minha dieta está no lugar certo, meu controle calórico está no lugar certo, que eu estou olhando, não é? Eu saí fora dos alimentos processados, que são altamente processados, terríveis para a sua saúde, que eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, como a gente fazia naquela época, 500 mil anos atrás, como o homem neandertal fazia. Será que eu fiz tudo isso? Será que eu estou hackeando o meu corpo da forma natural possível, maior possível, antes de injetar alguma coisa como essa, para que eu possa me beneficiar de todos os outros negócios que existem à minha disponibilidade, como por exemplo a creatina que eu falei para vocês da última vez? Será que eu estou treinando da forma adequada? Todas essas são perguntas válidas que você precisa fazer para você mesmo, que você precisa encarar de uma forma honesta e correta, olhando no espelho, porque a primeira coisa que vem para você é a sua saúde. A primeira coisa que interessa naquilo que você faz é a sua saúde. Você mora aqui dentro, sem isso, você não tem nada. 176, 191, fantástico, é o que dizem. Faz resultado, é o que dizem. É para você? Eu não tenho a mínima ideia, mas você precisa saber que ele existe. Lembrando o seguinte, eu não estou aqui dando aval para nada. Eu estou simplesmente dizendo para vocês o que está disponível aí fora. Mas o que eu posso dizer para vocês, com certeza, é que a sua saúde é a coisa mais importante que você tem. Que o seu corpo precisa se movimentar todos os dias. Que o seu treinamento tem que ser um treinamento responsável que vai gerar longevidade para o seu corpo. Que você precisa se movimentar e mexer o seu corpo em todos os âmbitos para que você tenha uma massa muscular bonita, bacana, mas também tenha um corpo com uso. Não seja só você ficar pousando na frente do espelho. Você precisa cuidar das suas calorias. Você precisa ter controle calórico. Você precisa ter controle de proteína. Se hidratar corretamente. Não ingerir essas alimentações processadas, altamente processamento, é terrível para você. Você precisa começar a se alinhar com o caminho da natureza muito tempo atrás, onde o seu corpo começa a voltar ao estado em que ele precisaria estar para se formar da forma que ele ficou, do jeito que ele é hoje. Ele é assim hoje, fundamentado nas necessidades daquela época, não da época de hoje. Se fosse da época de hoje, provavelmente ia ser uma bola de geleia e um cabeção gigante com QI 10 mil. Provavelmente seria mais ou menos isso. Galera, o negócio é o seguinte. 176, 191 é a parte do GH, o fragmento do GH, que queima gordura. Custa caro, tem muita gente falsa no mercado vendendo coisa ruim, é uma bagunça só aí fora. Não tem nenhum médico que eu conheço que vai caminhar com você esse caminho. Requer realmente um hackeamento totalmente desprevenido, desprovido de um fundamento que você possa ter um pouquinho de tranquilidade todo dia que você acorda. No entanto, eu posso dizer para você o seguinte, que nos Estados Unidos existem hackers que estão fazendo isso sim com o corpo. Muita gente do fitness, muita gente do CrossFit. CrossFit está embrenhado tremendamente dentro dos peptídeos, que a gente vai conversar daqui para frente, ok? E eu quero que você entenda o seguinte, é importante que você tenha conhecimento das suas coisas para que você possa fazer decisões acertadas. Mas ao mesmo tempo, que você lembre-se do seguinte, um corpo belo vem de atitudes que você toma para mantê-lo dessa forma, fundamentalmente específicas da época em que a gente era neandertais, ou então os erectos, toda essa galera, a gente está desenvolvendo nosso sistema para chegar onde a gente está aqui hoje. Não se pode fugir dessa base, não se pode fugir dessa disciplina. E não há absolutamente nada que você pode injetar no seu sistema que vai mudar isso de uma forma ou de outra, a não ser que você tenha as suas bases no lugar correto. Beleza, galera? Então, não estou avalizando nada, não estou dizendo nada, estou simplesmente mostrando para vocês 176, 191 é o fragmento do GH que queima gordura e, obviamente,
sem todas as bases que a galera Neandertal tinha naquela época para cuidar do seu corpo, todo o resto não dá certo. Nem mesmo o fragmento 176, 191. Hoje tem mais vídeo, amanhã também nós vamos fazer 4 vídeos essa semana para vocês, só para compensar a falta de vídeos durante uma semana e meia. Muito obrigado por tudo. Destiny João, olho na meta, lá à frente, lá longe, vá atrás do que é seu sempre, vá buscar o que é seu. Ajude o velhinho, espalhe por aí todas as coisas que você precisa. Se você tiver perguntas, coloque aqui, vá no meu Insta, eu posto muita coisa sobre os vídeos lá, que tem respostas àquilo que você procura. Vá no Insta, muito importante, me siga. Muito obrigado por tudo e já a gente volta com mais vídeos. Olho na meta e vai buscar o que é seu sempre, no meu coração. Peace!